Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou a Gabi e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira: falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, né, Sam? Não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia. O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é para todas as idades. Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. I'm fine, totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Olá, olá! Estamos no ar! Bem-vindos à segunda temporada do meu, do seu, do nosso podcast Crise dos 30. Hoje começa a nossa maratona de entrevistas, hein, Gabi? Ai, eu já tô me tremendo toda aqui, Sam. Muita emoção, muita alegria, muita ansiedade, muita felicidade. Enfim, a gente vai começar de uma maneira muito especial essa nossa segunda temporada de entrevistas, mas já já a gente vai explicar melhor. Sim, se você caiu aqui agora, temos sim uma primeira temporada completa de episódios, de entrevistas, de problematização da vida adulta e está tudo disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, tá? Volta lá se você perdeu alguma coisa, porque tem muita conversa boa te esperando. Dá essa força pra gente. Sim, e se você está escutando o nosso capítulo bem na estreia, vai reparar que hoje é o dia 9 de março. Então, ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data ela é muito significativa, ainda que eu adoraria que ela não tivesse que existir, porque, enfim, isso significaria muita igualdade, significa que a mulher não precisa ter essa atenção direta para ela, e sim que estamos todos aí iguais. Mas, enfim, vocês, mulheres que estão ouvindo o nosso pod, cis, trans, um feliz dia, né? E que a gente seja cada dia mais respeitada, né, Sam? Falou tudo, Gabi. Feliz, feliz dia pra vocês também e mais igualdade e respeito sempre. O nosso papo hoje vai fazer jus a essa data tão especial com uma convidada muito incrível e com um tema, olha, mais atual impossível, tá? Eu não estou dando conta e isso é ótimo. Estamos cansados, né? Duda Beat nos representa quando canta "Me olhei no espelho, estou gostosa e cansada". Vamos entender um pouco mais o porquê disso e pra não perder tempo, Gabi, bora apresentar pra todo mundo nossa super convidada? Olha, essa é uma estreia não só dos capítulos de entrevista da nossa segunda temporada, mas também ela é a primeira convidada que a gente não conhecia pessoalmente antes de fazer o pod, né? Ela encantou a gente com os vídeos dela nas redes sociais, graças aos algoritmos, ela chegou até nós e pudemos conhecer o trabalho dela. Enfim, é um privilégio tê-la aqui. Doutora em psicologia social, ela abre hoje as inscrições de um projeto encantador chamado Epifania. É um programa de desenvolvimento da autoestima erótica feminina. Enfim, ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar, então a gente tem a honra de falar com você, doutora Ingrid. Oi, gente, que delícia estar com vocês, que delícia! E digo assim, de verdade, sei que estamos começando agora, mas tenho certeza que vai ser orgásmico. Bom, muito bem-vinda, estamos muito felizes de ter aqui, é um prazer. E para começar o nosso papo, então, você poderia se apresentar para a gente saber quem é a Ingrid? Sim, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado em psicologia social. Eu costumo falar que eu misturo juízo e carnaval. É assim que eu costumo levar a vida e é assim que eu trabalho com os meus clientes, né? Um grande ponto, e também sou terapeuta tântrica. Então, um dos grandes pontos que eu costumo falar é que quando você pensa numa psicóloga, de modo geral, tem um formatinho, né? E eu gosto muito do fato de que eu fujo desse formato em todos os sentidos. No caso é um podcast, então eu vou me descrever para vocês, né? Eu sou uma doutora preta, com cabelo black imenso, com um sorriso largo, que fala palavrão no meio do rolê. Isso pode acontecer aqui, gente, vou tentar não fazer, mas assim. Pode fazer, aqui tá liberado. Ah, Então eu faço o máximo para poder realmente para além da minha aparência, mas as minhas intervenções aconteçam de modo diferenciado. Então, assim eu faço e trago como ponto principal o quanto você se seduz em vários sentidos, né? E quanto você olha para os seus prazeres, entendendo eles também como fundamentais para a sua sobrevivência. Não é luxo. Ai, que linda, maravilhosa. Enfim, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente. São infinitas as perguntas que a gente queria te fazer, mas para esse podcast não virar um documentário de 7 horas,
que poderia acontecer, a gente queria começar pelo básico. Bom, o vídeo que chamou a nossa atenção, que nos levou até você, ele fala muito sobre você era fazendo uma análise do livro da Sociedade, né, do Cansaço. Gabi, vamos colocar um pedacinho pra todo mundo ouvir. Sinceramente, eu não tô dando conta. E você? E se eu te disser que isso é maravilhoso? Então eu queria começar te perguntando se você acredita que hoje em dia há uma glamorização do estresse, desse cansaço, de que dar conta de tudo é uma coisa bonita, como se você tivesse, o seu valor tivesse atrelado ao tanto de coisas que você consegue fazer. Sem dúvida. E aí eu vou até me apoiar um pouco num dos conceitos, né, do livro do Sociedade do Cansaço, né, que eu utilizei naquele vídeo. Hoje tem uma ideia do que nós somos sujeitos de desempenho. Só que o que acontece? Nessa lógica dos sujeitos de desempenho, é a ideia de que você tem que sempre fazer, superproduzir, o super, super, super. Nessa lógica, você não está considerando, olha que loucura, que nós somos humanos. A gente não está considerando que tem questões emocionais. A gente não está considerando que temos limite de ação, de tempo e também de energia. Então, sim, tem uma glamorização, porque a lógica. Tem aquela piadinha que sempre fazem, né? A Beyoncé é a Beyoncé com as mesmas 24 horas que você tem, né? Só que não é bem isso. Algumas cifras a mais ali? Exatamente, uma estrutura, né? Tem toda uma lógica ali, que obviamente não diminuindo o trabalho dela, mas tem toda uma lógica ali de estrutura para poder propiciar e facilitar aquele lugar que ela se encontra hoje, né? Que foi, né, obviamente, numa escala, né? Que foi crescendo. Então, o que eu trago é, sim, existe, eu vejo uma coisa dupla nessa lógica, né? Existe essa questão, sim, da glamorização por essa questão, tá? E aí tem outros conceitos do livro que a gente pode, né, vai levantando no meio do caminho do nosso podcast, mas também tem o fato do seguinte: o que acontece? O trabalho, claro que a gente está falando da ocupação para além do trabalho, né? Mas o trabalho, tendo ele como base, na lógica de profissão e tal, ele tem um ponto social muito positivo, tá? A nossa identidade é colada com a lógica do trabalho de uma forma muito positiva. A nossa identidade social é vista nesse lugar. Só que aí, hoje em dia, está se fazendo uma confusão disso. Entende? Quanto mais você está com uma identidade ligada ao trabalho, ao fazer, ao se ocupar, melhor pessoa você é, melhor você está lidando com o teu tempo, teoricamente. Só que exatamente por você estar nessa lógica do sujeito de desempenho, não está considerando o como é que você sente, a base de quê? A que custo? Nessa mesma lógica tem a questão do quê? Sabe, assim, para além, não estou falando de religião, mas estou falando daquele conceitozinho básico, né, da culpa católica, sabe? Conhecemos sim. Quem nunca, quem sempre, não é verdade? Exatamente. Não é? E essa culpa católica faz com que o trabalho, ele é, como é que é aquela frasezinha? Ele é, Dignifica o homem. que a frase é ruim por um todo, né? Que maravilha, né? Ela é ruim do, ruim do começo ao fim. Significa o homem. E aí, nesse sentido, juntando essas questões, essa culpa católica do trabalho que significa o homem, essa identidade social nossa, que é muito positivada em relação ao trabalho, você tem culpa de estar relaxando, você tem culpa de ter o seu tempo vago, e aí o lazer, o prazer, a diversão, imagina, não tem lugar, não cabe. Pra quê? Qual é a função disso? Mas eu vou ter prazer pra quê? E hoje em dia, cada vez mais, quando você vê uma pessoa que vai entendendo um pouco mais, que eu vou trabalhando também, né? Você vê muitas pessoas, por exemplo, tentando, se esforçando para ter prazer, apesar da culpa desse lugar, com a função de render mais. Porque é isso, estamos sempre na lógica do sujeito de desempenho. Não, essa culpa desse momento do lazer é uma coisa que me surpreende muito, porque muitas vezes você se pega exausto, à beira de um burnout, e você se sente mal por você estar dedicando, né, o tempo livre a descansar, a se desconectar do mundo. Sim, eu tenho muito isso porque eu acho que os meus momentos de ócio, eu me sinto culpado. Eu converso isso em terapia, inclusive, porque quando eu tô sem fazer nada, eu falo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Não é possível que eu tô sem fazer nada, né? Ingrid, qual o papel, então, dessas novas corporações, dessas novas empresas, nessa sobrecarga aí de tarefa que a gente recebe, quase robotizando um pouco a mão de obra, né? A tecnologia vem ajudando isso, porque faz com que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que existe uma sobrecarga enorme, né? Em cima de falsas recompensas, né? A empresa te dá ali um donuts, mas você precisa ficar até muito mais tarde, né? Muitas vezes. Então, qual é o papel da empresa nessa sobrecarga? Tipo, ela é 100%, talvez? Não? Olha, eu não acho que seja 100% não, viu? Eu acho que tem uma coisa aí dupla. Eu vejo 2 caminhos aí. Um caminho nessa lógica empresarial, você tem visto cada vez mais, óbvio, ainda
minoria, mas você tem visto cada vez mais empresas que têm apoiado para espaços, por exemplo, que são, isso pode ser uma pegadinha do malandro também, tá? Mas assim, porque, né? Mas tem algumas empresas que estão fazendo, vamos dizer, fazendo alguns espaços para a pessoa ter aquele momento de tirar uma soneca, tem aquele momento de diversão e tal. Então, tem algumas empresas que estão começando a entender, porque tem toda uma lógica emocional aí que vai fazer diferença com o quanto você vai para além de desempenhar, mas como você vai conseguir estar motivado naquela ação, né? Então, tem algumas empresas investindo nesse caminho. E tem outras que é isso que você falou, que ainda vai naquela motivação do donuts, como você disse, né? Para poder a pessoa ficar mais tempo lá. E que, na verdade, a pessoa vai se desgastando mais. Só que, na verdade, eu não acho que seja apenas ou majoritariamente uma questão empresarial. E aí, mais uma vez eu volto pro livro, é claro que eu pego isso e abro, né? Mas eu tô pegando o livro como base porque eu acho que ele é bem interessante nesse sentido, ele é extremamente rico. O que ele traz muito como relação ao ponto do diferencial de antigamente para o agora, tá? É que se antigamente a gente tinha a sociedade disciplinar, que falava para você, olha só, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, te dou ordens. Hoje, se sente, não, eu estou escolhendo fazer, eu estou escolhendo. Nessa que você está escolhendo, não é bem assim. Você está indo, você está tomando em algum lugar, entendeu? Que não, talvez naquele momento não está sendo interessante. Você vira o seu próprio carrasco. Como você acabou de falar, pô, Ingrid, às vezes eu estou num momento de lazer e vem a culpa. Por quê? Pode fazer mais. Porque você tem que acabar com o procrastinador que tem em você. Porque você. Entende? Aí entra na lógica da violência da positividade, que é um outro conceito que ele traz. É nesse sentido, você tem que acabar com essa procrastinação, você é o senhor das suas ações, você tem esse protagonismo, mas esse protagonismo é só para você trabalhar mais, é só para você não ter lazer, é só para você desfrutar do teu tempo livre, todo recheado de culpa. Para além da empresa falando para você: "Olha, fica até mais tarde, te dou um donuts", é para além disso. Você se coloca na própria cadeia, você fala assim: "Eu preciso fazer mais, gente. Eu tenho que". Falando nesse sentido, aproveitando, eu tô na Nova Zelândia, né, e aí carnaval não estava no Brasil. Sofri, morri de inveja? Sim, mas enfim, tá tudo bem, Entendemos bem esse sentimento. né. E aí, eu estava com meu namorado, a gente foi pra Rotorua, que é uma cidadezinha aqui bem gostosinha, com umas piscinas termais e tal, não sei o quê. Ok. E aí, fomos pra uma determinada piscina lá, que era realmente uma lógica de spa, que todo mundo tinha que falar baixinho, nem todas são assim, né, mas essa era, falar baixinho, uma coisa bem tranquila, bem calma. E aí, não vou falar pra você que eu não me pego nessa questão não é à toa que eu fiz aquele vídeo, tá gente, né, tô aqui também, aqui lutando ativa pra poder, né. Uhum. Mas aí eu estava na piscina com meu namorado e tal, sei o quê, eu estava assim, na paz do Senhor, eu estava assim: "Ai gente, que sem barulho", estava assim, sabe, estava com um grilinho aqui, cri, cri, aqui dentro da minha cabeça. Aí meu namorado falou assim: "Pô, tá difícil aqui, né, tá chatão, né, não tem o que fazer". E aí eu falei pra ele assim: "Cara, é engraçado, porque na verdade eu tô sentindo como a oportunidade de não fazer nada. E é desafiador, exatamente por essa questão que você levantou, Sam. Será que é a empresa que tá ali o tempo todo demandando a gente? Não. A gente criou tanto o nosso carrasco tão bem, essa lógica da sociedade atual desenvolveu tão bem esse carrasco, que ela tá na gente aonde a gente for, inclusive no spa. E você mencionando isso me fez pensar que há um tempo atrás saíram várias matérias falando sobre aquele quiet quitting, que era quando o funcionário parava de fazer, hora extra, parava de trabalhar além, porque parece que quando o seu emprego ele te dá uma responsabilidade a mais, você se sente honrado, você fala que confiam em você, e você vai trabalhando mais, e aí essas pessoas que optaram por tentar, talvez se desconstruir disso, eram vistas como pessoas que estão tentando ser demitidas. Como que é trabalhar com essa lógica, sabendo que realmente o carrasco tá em nós mesmos, né? Uhum. Olha, é desafiador e, assim, demanda da gente um olhar em vários sentidos, tá. Você me falou isso agora, eu lembrei de uma cliente que ela me trouxe uma situação que eu fiquei chocadíssima. De uma empresa que no caso ela trabalha no Brasil, mas o chefe, né, o dono da empresa, ele é americano, então isso é um ponto bem importante, né, esse viés americano também é bem forte nesse sentido. Como uma cultura
tá, organizacional pode ser estabelecida. Por isso que demanda da gente muita atenção. Ele fazia uma lógica de uma pesquisa, tipo como se fosse uma prova, um teste, tá, que ele passava para todo mundo. Esse teste, declaradamente, tinha a função de saber quais eram as pessoas, eu não vou lembrar certinho a frase, mas quem veste mais a camisa, sabe aquela coisa? Mas tinha essa lógica disso, de você estar realmente deixando a tua vida. Só que era uma frase bem melhor, tá? Mas basicamente isso. Quantas pessoas eram dedicadas e que não priorizavam as questões individuais. Declaradamente era isso, tá? A prova. E aí, o que acontecia? Olha como é que uma cultura pode ser estabelecida. E aí, ele fazia essa prova, esse teste, e aí os 5 primeiros que ganhavam essa situação ganhavam mais pontos. Ganhavam prêmios, assim, mas prêmios absurdos, de viagem para o exterior com coisas pagas, coisas assim. E aí, a minha cliente, por exemplo, estava chateadíssima, porque ela não estava nesse ranking. Porque nos outros 2 ou 3 anos ela estava. Eu falei: "Amor, volta aqui, gente, volta aqui". Então, assim, de fato, demanda muito esse olhar para poder a gente se questionar o seguinte: "Tá, e aí não tô falando de romantizar sem pensar que a gente precisa de dinheiro, né, a gente precisa de dinheiro, tem que ter um objetivo da coisa. Mas, o grande ponto é isso, né, prestar atenção também o que que faz sentido com relação à empresa que você tá. Esse tipo de coisa, eu tô contando assim, fica mais óbvio porque a gente tá de fora. Ali foi toda instaurada uma cultura para poder fazer sentido as pessoas estarem ali realmente, investindo naquela lógica, né. Então, o grande ponto e aí eu volto para o que eu costumo falar muito, né, porque Freud traz a importância do princípio do prazer e do princípio da realidade. Resumindo o mundo, que é coisa muito mais complexa do que eu vou trazer aqui, mas basicamente é o seguinte, ele traz que tem a importância, sim, do princípio da realidade. O princípio da realidade é o nosso superego, é as nossas obrigações, é o nosso dever, tá. A lógica disciplinar. É nosso dever de fazer acontecer, enfim, eu quero beber pra caramba hoje, mas caramba, amanhã eu vou trabalhar cedo, e aí como é que é isso aí, né? Tem essa a parte do princípio da realidade que vai estar aqui falando com a gente. Mas também tem o princípio do prazer. O princípio do prazer, ele é fundamental, por quê? Que é onde está o seu desejo e tal, e aí você vai vendo qual é o contraponto disso. Se você também não estimula esse princípio do prazer, quando você vai só pelo princípio da realidade, você não vai conseguir desempenhar o que você está querendo na empresa, por exemplo. Não vai conseguir ir em direção ao que você quer, porque você não consegue estar motivado, a sua base emocional vai definhando. Então, assim, qual é o grande ponto que eu quero trazer? Se você está definhando, meu amor, isso já é um grande "ei, ei, volta pra cá", sabe, se você está definhando, você está esquisito, você tá isso já é um grande sinal. E o cansaço, foi por isso que eu trouxe aquela mobilização do vídeo, o cansaço é um grande sinal. O cansaço tá falando para você: "Ei", claro que tem situações, tem né, o quão crônico aquilo está, né, mas o cansaço está te falando alguma coisa. O grande ponto é que a gente está entendendo que tem que ignorar isso que o corpo está te falando, o que a mente está te dizendo. Esse é que é o problema. É que o Sim. cansaço parece que as pessoas você fala que você tá cansada, a pessoa já relaciona com você é preguiçosa, né. E aí Uhum. gera esse ciclo da culpa. E aquela questão de trabalho também, que é essas falsas recompensas, né? Puxa, você tá trabalhando também, eu vou te dar mais esse projetinho aqui pra você tomar conta, sabe? E você vê isso como uma coisa positiva, só que novamente, se você não, como tá dizendo aí, se você não volta pra si, pra falar, meu Deus, calma aí, eu vou ter tempo, já, meu dia já tá ocupado muito, né? Como é que eu vou organizar meu tempo pra ter mais esse projetinho, né? Então, Vou aproveitar isso que você falou, você me lembrou de um caso de um amigo que estava conversando com ele essa semana. Ele é uma pessoa que tem um excelente desenvolvimento, é isso, aí as empresas adoram ele, claro, né. Ele tem um excelente desenvolvimento, né, na empresa e tal, mas tá isso, tá esgotado. Ó, essa palavra tem de propósito, esgotado, tá. No livro Sociedade do Cansaço, ele fala até de depressão do esgotamento, tá. Então, esse amigo, por exemplo, tá esgotado e tal. E aí hoje, na verdade, já há um tempo, ele tem uma condição financeira muito bem razoável pra caramba, então que eu tô falando bem legal mesmo, tá. E vive trabalhando muito, 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 muito. Só que aí ele não tem outro ponto importante, ele não tem disposição para poder conseguir se divertir. Quem nunca, né. Ele não tem disposição para poder conseguir se divertir. E aí, recentemente, que foi o que você falou, Sam, aí por isso que me lembrou, ele chegou pro patrão dele e falou assim: "Olha, tá difícil pra mim, tô muito cansado, tô sobrecarregado". Porque teve uma mudança lá na empresa, que é claro, ele estava dando conta, a empresa foi entulhando, porque é isso.
E aí ele falou assim: "Olha, tá difícil". Aí a empresa aí o chefe falou assim: "Não, olha só, vamos fazer o seguinte, entendi. Daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco, daqui a tanto tempo, a gente vai fazer vai ter uma equipe legal, vai te dar um suporte. Então, para poder valer a pena, a gente vai te dar uma bonificação". Aí o que que ele fez? Ele se manteve. E aí 2 pontos que eu trago aqui nesse sentido, né. Ele tá tendo essa bonificação, mais uma vez, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, mas ele não tem tempo, nem disposição, nem ânimo, nem tesão de gastar esse dinheiro. E aí que é aquelas coisas que eu falo assim: "Mas tá fazendo sentido? Até onde vai?". Não tô falando isso romantizando não, reafirmo, precisamos e queremos dinheiro, porque dá fluidez pra nossa vida. Mas, se a gente não tem essa astúcia, vamos dizer assim, essa sacada de prestar atenção nisso, você também não consegue ter essa fluidez de conseguir gastar esse dinheiro. O outro ponto que eu aponto é o seguinte, até recentemente eu fiz uma live, aquele momento do jabá, transborda Pode psi, fazer. com exclamação, no YouTube, obrigada. É, Sim, vai ser tudo no nosso Insta, porque a gente também quer fazer o seu jabá. maravilha. E aí, eu falei sobre a questão de como é que o filme Clique tem a ver com a sua sexualidade. Não sei se vocês sabem qual é o filme Clique, se vocês lembram do filme Clique? Uhum. Sabemos. Com a Adam Sandler. Exatamente, um resumaço. Basicamente, ele tá na expectativa de ter uma promoção, resumindo muito, e aí ele tem acesso a um controle remoto, naquele primeiro momento mágico, um controle remoto mágico. Naquele primeiro momento, ele não teve a promoção que ele estava esperando, e aí ele vai passando a vida para poder tentar achar esse momento, e quando ele vai ter esse momento, a vida passou literalmente, ele tá sem saúde, e na verdade só ficou em busca dessa promoção. O que que eu estou querendo juntar com o que eu levantei? Prestar atenção o quanto você está se movendo apenas numa expectativa de ser feliz. E que esse cansaço não está fazendo sentido. Que está se movendo só pela expectativa daquele momento que vai ser incrível. Só expectativa, só expectativa, só expectativa. Expectativa é algo maravilhoso. O grande ponto é quando você se apoia apenas nisso e está vivendo de expectativa. Sim, eu lembro muito bem desse filme porque ele é arquiteto, então eu também sou arquiteto, então é mais ou menos isso que funciona dentro das empresas de arquitetura, viu, Ingrid? Você acha, por exemplo, que as redes sociais, né, que acaba sendo aí uma grande fonte de comparação com as outras pessoas, aumenta um pouco essa sensação de que a gente tem que ter emprego, filho, comer bem, fazer lá o suco verde toda manhã, tipo, meditar, conquistar 1000 coisas em 24 horas e ainda ser lindo, né? Ser maravilhoso, pele maravilhosa, cabelo de R$ 6.000. Sim, e aí tem 2 pontos aí. Um é o seguinte, outra coisa que eu acho que é importante nós ficarmos atentos, que tipo de pessoa você segue, tá? E com certeza eu acho sim que faz diferença, porque, nós somos seres sociais, né. Então, a nossa rede, ela influencia em vários sentidos, e a gente pode pensar, escolher como e quanto a gente vai ser influenciado por elas. Isso independente de ser presencialmente, o virtual também faz diferença. E aí, nesse sentido, de pensar, o que eu vou falar não é nada muito novo, o segundo que eu acho que é um pouco mais interessante. O primeiro momento é o quê? De prestar atenção se você segue uma pessoa que a todo momento faz questão ela não vai falar que ela é perfeita, mas se colocar nesse lugar de perfeição, né? É muito comum, por exemplo, no Instagram, nos vídeos, as pessoas falarem pra mim assim, perfeita! Eu falo, obrigada, mas não, pelo amor de Deus, não, perfeita não quero. E aí eu trago isso por quê? Primeiro porque obviamente eu não sou, mas é isso, por mais que a gente saiba racionalmente a gente saiba que ninguém é perfeito, mas aquela imagem, aquela influência ativa a gente emocionalmente, e é isso que conta na hora H de como a gente se sente em relação àquelas pessoas. Eu trago isso até pelo seguinte, primeiro, não é interessante para mim eu achar que eu tenho que trazer esse lugar de perfeição, porque se eu achar isso, eu vou achar que eu não posso errar, se eu achar que eu não posso errar, eu vou ter medo de tentar e de fazer. Não quero que as pessoas tenham essa ideia de que esse lugar para se chegar nessa ideia de para poder, não sei, se comunicar como me comunico ou para poder fazer o movimento que eu faço, tem que estar nesse tom de perfeição, então não acho que é interessante. E aí, nesse sentido, eu sempre falo: pensa, preste atenção quem você segue. A outra coisa que a gente não presta atenção também é o seguinte: qual é a maravilha do Instagram? Você pode seguir, obviamente, várias pessoas que têm vários hábitos diferentes. Aí vamos lembrar, cada pessoa ali vai ter uma tendência a se colocar como perfeição, que já dá ruim, nesse meio do caminho. Só essa parte já dá ruim. E aí, emocionalmente, o que que a gente faz? Emocionalmente, a gente separa, tipo, a pessoa A faz esses hábitos aqui. Então, talvez, se é que é verdade, esses hábitos cabem na 24 horas aqui.
Ou então, esse hábito dessa pessoa aqui, 24 horas aqui. Ou então, se eu quiser juntar tudo, eu vou ter que escolher tais hábitos para poder misturar para dar 24 horas. Não é isso que a gente pensa. Não é isso que a gente pensa. A gente fala, 500 pessoas. Todas elas com esses hábitos aqui perfeitos. Eu tenho que juntar tudo que todas as pessoas fazem nas minhas 24 horas. Não é verdade? Então, esse é um outro ponto que é muito importante. Estar ativo e atento, eu sempre falo que é um ponto fundamental, que é a base do mindfulness, né? Que é a questão da atenção e da intenção. Você prestar atenção que todos esses hábitos que a gente está vendo, que a pessoa faz capoeira, a pessoa medita, a pessoa faz o suco verde, a pessoa faz academia, né? Primeiro, isso que você está colocando como objetivo, só uma pessoa que faz? Ou você está recheando de vários? Nesse outro ponto, isso encaixa na tua rotina? Isso é um ponto fundamental, que aí já leva naquela brincadeirinha que eu fiz da história da Beyoncé. Porque, assim, tem que olhar para o teu contexto. Tem coisa que não cabe. Pegando esse gancho, tem uma situação que eu brinco, mas é verdade, né? Não é zoeira, não. Eu vou falar o nome dela no final. Tinha uma determinada artista maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Aí eu comecei a seguir no Instagram. Aí ela passava. Aí eu senti um negocinho que esquisito aqui. Gente, que negócio. Aí ela passava de novo no Instagram e ficava. Aí, o que eu descobri? É inveja. O nome é inveja. Temos que ser sinceros. Inveja. Não quero, pelo amor de Deus, Jesus, não quero que ela deixe de ter o que ela tem, porque ela é maravilhosa. Mas admitindo que é inveja. Que aí vem aquela perguntinha que, mas ela tem e eu não tenho. Entende? Que é uma coisa meio assim. E aí, quem é a pessoa? Porque aí fica mais fácil ainda entender. A Isa, aquela mulher preta maravilhosa, com aquela bunda incrível sem celulite. Puta que pariu, na verdade. A gente, Não desculpa. dá pra não ter, né? É isso, aquela mulher. Pelo amor de Deus. É isso. Juro, assim, eu realmente desejo o que é melhor, porque ela é maravilhosa em todos os sentidos, ela é incrível. Mas eu fui sincera comigo em 2 sentidos. Eu não tenho o contexto de vida que ela tem, que ajuda, auxilia ela em algumas questões com relação a cuidar do corpo. Faz parte da profissão dela também cuidar do corpo, enfim, né? Que ela não é só isso, ela é muito mais coisas, ela é maravilhosa. E o outro ponto é o quê? É sentir incômodo, sentir inveja. Vou ser sincera comigo. Fiz o quê? Unfollow. Deixei de seguir ela. Acho ela maravilhosa mesmo. Eu não tô dizendo, gente, deixe de seguir a Isa. Não é isso, não. Não, ela é incrível, né? Ela é incrível. Mas o que eu tô querendo dizer é, seja sincero contigo. É como se a gente não pudesse ser sincero com a gente, não pudesse admitir que aquilo ali, poxa, aquilo ali me afeta de uma forma que, puta merda, e não sei se eu tenho condição. Pode ser que daqui a pouco eu siga e tá tudo ótimo. Mas isso tem muitos anos, na verdade. Isso tem muito tempo já que isso aconteceu, mas também nem arrisquei. Voltei a seguir. Deixei pra lá. Não, pra mim tá ótimo. Mas o ponto é isso, né? Seja sincero contigo, aquilo ali te afeta como? Prestar atenção como aquilo te afeta e ser sincero com isso vai fazer toda a diferença no rumo que a gente vai tomando. Você comentando isso, acho que na época da pandemia, né, que foi aquele momento de isolamento, que estava todo mundo em casa, começou a pesar muito, porque parecia que tinha gente que estava aproveitando aquilo para aprender 7 idiomas, sei lá, perder não sei quantos quilos, e eu sinto que a humanidade passou anos e anos pedindo mais tempo em casa, sem se sentir culpado, e mesmo assim a gente encontrou uma maneira de ser nossos próprios carrascos e começar. Fulano tá aprendeu francês em 2 meses. Ai, ciclano perdeu não sei quantos quilos. Você acha que esse isolamento da pandemia, né, ela também proporciona mais um motivo pra gente estar estafado hoje em dia, que isso afetou o nosso psicológico dessa maneira? Olha, Gabi, o que acontece? De modo geral, quando a gente fala de processos psicossociais, psicológicos, né? O efeito da pandemia foi de lupa. Como assim? De potencialização. Então, por exemplo, muitas pessoas foram falando, né, de quantos casais se separaram, por exemplo. Muitos casais se separaram nesse momento. Ah, quer dizer que foi só por causa da pandemia? Não, já tinha algo ali que ganhou uma lupa naquela situação. Violência doméstica cresceu muito. O índice de violência doméstica. Quer dizer que aquele casal nunca tinha acontecido? Tinha certamente. Ganhou uma lupa, entende? Então, assim, o que eu tô querendo trazer com isso? Não acho que a pandemia foi o boom. Assim, o boom no sentido, ih, caramba, é algo que já existia e que ganhou uma lupa. E que aí essa lupa fica mais evidenciada ainda através das redes sociais. A pandemia fez com que essa lupa, no comportamento em si, se desse, tá? Nas nossas dinâmicas. E ela foi ainda mais potencializada, a lupa foi potencializada, porque eu pude ver como é que o outro estava, era o que eu tinha para fazer, nas redes sociais. Acho que nessa lógica do esgotamento, do cansaço, é nesse sentido, mas não vejo exatamente como o causador, sabe? Eu acho que foi muito mais a gente conseguir ter mais clareza ainda, sabe? Ficar mais evidente ainda
aquele processo. Sim, faz todo sentido mesmo. Você comenta muito nos seus vídeos, Ingrid, que a gente estava acompanhando, sobre violência da positividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também falasse se a positividade gera aí alguma frustração na gente hoje em dia, na nossa geração, talvez? Um ponto importante, que no caso que eu pego esse conceito, né, trazendo do livro, na verdade, quando ele fala da violência da positividade, tem a ver exatamente com o que a gente levantou no início, sobre a questão do super desempenho. Do que eu tenho que super fazer, super desenrolar, super ouvir, super comunicar, o super. E aí, nesse mesmo sentido do super, aí vem também o carrasco. Você pode, acabe com o procrastinador que existe em você. E aí, por exemplo, quando você pensa na procrastinação, mais uma vez, por vezes tem a ver com algo sintomático. Só que a gente ignora, só leva como culpa. Só leva numa ideia de que não posso, tenho que, sabe, super desenvolver. Então, esse que é o grande ponto que eu trago do como a gente lida com isso, na ideia do super fazer. E aí é muito interessante porque nessa lógica, além de você ignorar o que aparece como sintoma, você ignora a possibilidade real do fazer. Como assim? Essa dinâmica, você ignora que você é humano. Ignorando que você é humano, para além das 24 horas e tal, você detalhezinho de 24 horas, além de além de ignorar isso, você ignora que você é uma base emocional. Hoje em dia, se fala o tempo todo da motivação como se você escolhesse estar motivado apenas por questões racionais, mas não é assim. A motivação, ela é como base emocional. Inclusive, no as no nossos posicionamentos, nossas decisões racionais, ela tem como base a emoção. Aquele livro, meu Deus do céu, Pense Rápido, Pense Devagar, se eu não me engano, que ele ganhou o Nobel. Ele fala um pouco mais sobre isso, né, de como o nosso posicionamento racional, né, neurologicamente falando, ele se dá em função com base nas nossas emoções. Enfim, quando a gente vai simplesmente achando que a nossa motivação vai se dar ou tem que se dar por uma decisão puramente racional, porque tem que ser um sujeito de desempenho, aquilo não se dá, porque a tua emoção não está preparada, não está ativa, você não está ativo nesse sentido, e aí sim, vai vir a frustração. Esse é um grande perigo, né, porque acaba sendo um ciclo que se retroalimenta. E dependendo como é que isso vai levando, isso pode realmente te deprimindo, pode ir baixando a sua libido vital e pode te levar para caminhos realmente de uma lógica de depressão, por exemplo, depressão, ansiedade. Não é à toa que a gente tem tanto desses transtornos, né. Já fazem parte do dia a dia, né, não todo mundo já se acostumou a dizer que tá ansioso, que teve uma crise de ansiedade, não é mais Uhum. aquela coisa que você escutava e você falava: "Meu Deus, como que é isso?". Agora todo mundo reconhece, né. Exatamente. Agora você falando isso, me lembrou uma coisa, antes de eu falar com você até mais cedo sobre fechando o horário direitinho, né, com relação a entrar no link e tal, eu tive uma reunião, uma pessoa, gente, eu tive uma reunião. Mas aí, antes da reunião que eu tive, muito interessante, né, uma colega estava falando e ela falou assim: "Pois é, eu tô fazendo 3 cursos de inglês e um de espanhol, isso pra mim não faz o menor sentido". Mas eu deixei ela lá, né, eu, hein. E aí ela falou assim: "Nossa, eu preciso muito, muito lidar melhor com o meu tempo. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, que tem que ver como é que eu consigo encaixar melhor as coisas". Aí eu pensei: "Mas é só não fazer 3 cursos de inglês, né". Inglês australiano, inglês britânico e inglês americano. Só pode. Então, assim, quando você falou sobre como pra gente estar tão no fluxo, essa ideia da ansiedade, da depressão e como a gente lida com o tempo, que ninguém falou lá como estranhamento, a pessoa que era, vamos dizer, a líder da reunião, né, ainda falou assim: "Não, tá certo, me manda sim a questão dos seus horários que eu vou conseguir dar uma encaixada, acho que pode funcionar". Ainda amarrando mais uma vez com outro conceito do livro, se eu não me engano, é nesse conceito que ele fala sobre a violência neuronal, ou a violência viral. É porque ele fala um monte de violência, é uma coisa maravilhosa. Mas assim, eu acho que eu não sei se é neuronal ou se é viral, eu acho que é neuronal. Que é exatamente isso, a gente tá tão mergulhado, que a gente ouve esse tipo de coisa e vê com naturalidade. É natural que todo mundo tá muito preocupado com o tempo, porque não tem tempo, porque não dá tempo. E tem que estar cansado, tá com ansiedade, tá com depressão. E aí ele traz até isso também, né, o quanto essa dinâmica leva a gente para esse lugar da saúde mental. Ele faz uma associação de um ataque cardíaco, como se fosse uma coisa assim, cada vez que ser cardíaco, ser psíquico, sabe. E aí é essa dinâmica, porque a gente tá é muito natural, é muito normal a gente se sentir cansado,
A gente tá entendendo isso, não como sintoma. Por isso que eu fiz questão de botar no vídeo, ó, tô cansada, que ótimo. Ó, tô cansada. Isso aqui tá me dizendo alguma coisa, tem que prestar atenção. Porque senão a gente vai simplesmente normalizando essa coisa toda, né? É muito fácil. Você sente que por exemplo, esse caso que você usou, então a pessoa tá lá na ansiedade de aprender o idioma, ela vai se matricula em 3 cursos. Essa cobrança faz a gente achar que se a gente não tá fazendo é porque a gente tá se autossabotando. Então, ao longo do que a gente conversou aqui, eu queria saber se você tem alguma dica, assim, para as pessoas poderem diferenciar o que é procrastinar, o que é, né, se autossabotar e o que é apenas respeitar que você está cansada, que você merece descansar. Eu confesso a você, e aí não é um posicionamento meu quanto psicóloga, né? Pelo que eu vejo as pessoas falando, eu não gosto desse termo de autossabotagem. Exatamente pelo que você me trouxe agora. Exatamente por essa pergunta, que eu acho maravilhosa, sabe? Então, eu não gosto muito porque é muito fácil quem é leigo, né? Quem é leigo e tem tido uma leva de pessoas que não são da área da saúde mental, dando muitos pitacos e sendo muito influentes, né? Que eu acho um perigo, eu fico desesperada. Eu fico desesperada. Então, assim, é muito fácil você realmente ir alimentando essa ideia de que é só autossabotagem, que é o que eu tô falando para né, pra vocês, da importância de prestar atenção se tem algo sintomático ali, algo que tá te dizendo. Ou limite, né? Tem um limite. E aí, nesse sentido, o que eu trago? Qual é a grande questão aí quando a gente pensa na procrastinação, que a gente pode pensar como base e tal? Por que a procrastinação acontece? Claro que sim, mas reafirmo, ela também pode ser algo sintomático para você entender o que está rolando. Vou explicar. Não é muito mais gostoso, fala para mim, gente, fala a opinião de vocês, não é muito mais gostoso planejar do que fazer? Ai, sempre. É uma delícia. Ai, pensei que era só eu que tinha esse sentimento. É muito gostoso, você planeja, e aí amanhã você vai virar uma triatleta, e aí Aham. é muito gostoso. Ai, metas de começo de Sim. ano. Nossa, é uma delícia. E qual é a questão disso? E aí eu vou pegar tudo isso e vou amarrar com o que a Gabi trouxe. Nesse momento que a gente está planejando, quem é que está falando ali? É o nosso id, o nosso desejo, nosso, eu posso tudo, ai que delícia, vamos lá, sabe? E aí que vai indo na lógica do quê? Do ideal de ego, ideal de eu. Como assim ideal de eu? É um eu idealizado. O que é algo idealizado? Como? É algo que não existe. Ideal de ego, nesse momento que você está planejando, é teu ideal de ego, aquela coisa maravilhosa, que é só tua vontade, que é só. Ai, que delícia. É Que é isso. livre. Isso, que é livre, que não tem questão de hora, que não tem questão de nada, não tem questão da sua energia, não tem nada disso. É só o que você quer, é só o teu eu idealizado. Ok. Ter essa clareza é muito importante, porque naquele momento que a gente planeja, a gente realmente acredita naquilo. A gente realmente acredita naquilo, a gente tem fé. A gente tem fé. Então, não quer dizer que é pra você ir se podando, não. Se liberta ali, vai. Porque naquilo ali, você vai poder estender o teu desejo. É importante a gente olhar para o nosso desejo. Tá tudo lindo. Ideal de ego. Mas é importante você ter essa clareza. Tudo isso aqui que eu estou escrevendo, que eu estou destilando, é uma idealização. Depois desse momento que você fez essa idealização, qual é a parte que é importante? Você prestar atenção no que é possível na tua agenda. Só que na tua agenda tem uma pegadinha aí. O que é possível na sua agenda? Como assim? Ingrid, olha só, tá. Peguei meu ideal de água, aquela coisa maravilhosa. Aí eu vou quantificar para ficar mais fácil ainda, tá? Então, assim, eu resolvi que eu vou fazer 10 esportes num dia só. Vou fazer incrível. Incrível. E aí eu vou fazer ó, 10 esportes, tá? Em cada 1 hora vai dar tempo sim. O dia tem 24, tá tudo certo. Só que, aí vamos para a agenda fria, tá? Isso foi idealização. A agenda fria é o quanto cabe na tua hora de verdade. Você vai pegar a tua agenda e você fala assim, gente, eu queria fazer 10 esportes cada dia, mas, na verdade, eu só tenho 6 horas livres. Tô sendo ótima, né? Cá entre nós, né? 6 horas livres. Tá bom, Ingrid. Tá bom, consegui sair da idealização, fui para a agenda fria, e na minha agenda fria tem 6 horas livres. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 6 horas de atividade física, de vários esportes diferentes. Vai ser incrível. Só que tem agenda quente. Como assim agenda quente?
A agenda quente, que muitas vezes a gente ignora, e aí a gente fala assim: "Ah, tô me auto-sabotando". Não, meu amor, olha pra tua agenda quente. Pra além da agenda fria, porque geralmente a gente faz essas coisas e já na agenda fria já dá ruim. Você vai falar assim: "Ih, fiz uma listinha aqui, essa listinha, eu tenho tudo aquilo ali cabe em quanto? Em 3 horas, em 3 horas. Aí eu vou olhar, eu tenho só 1 hora livre. Ah, não, mas vai dar sim". Já começa ruim, né. Já começa ruim. Aí beleza, continuando com o exemplo. Aí eu vou olhar pra agenda quente. Por exemplo, o meu horário na Nova Zelândia, dia de quinta-feira do Brasil, eu trabalho o dia inteiro. Então, na verdade, aqui na Nova Zelândia, quando é 9 horas da manhã, aqui é 1. Então, na verdade, o que acontece? Aí aquele momento de dormir, né. Aí, o que acontece? Eu fico de 1 às 4 atendendo, aí corro pra tirar um cochilo, e aí volto pra atender no horário daqui da Nova Zelândia, de 3 ou 4 até as 8. É uma doideira. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte: é um dia que eu trabalho o dia inteiro. Independente dessa loucura toda, mas esse é um ponto importante, porque a gente tá falando do quente, ou seja, é um dia que eu tô mais cansada. É um dia quente. Ó, como é que eu fico emocionalmente, como é que tá a minha energia, por mais que eu vá dormir mais cedo, não é a mesma coisa. Quente. Como é que eu tô mobilizada. Então é um dia que já no Brasil, já é um dia que, por exemplo, dificilmente marca alguma coisa. Aí, vamos voltar pro nosso exemplo aqui. Então sobraram, sei lá quantas horas, vou inventar aqui, aí sobraram, sei lá, 4 horas de 4 ou 6 que a gente falou, né, 6 horas de atividade física. Só que aí nessas 6 horas de atividade física, naquele dia da semana, eu tenho até essas 6 horas, mas vamos dizer que, na segunda-feira de manhã é um dia que eu tenho uma reunião de 3, 4 horas e que me demanda muito. Mas à tarde eu tenho essas 6 horas. Eu vou ter essa disposição para poder fazer essas 6 horas de atividade física? Não vou. Entendeu? Então, o que eu tô querendo trazer? Numa situação como essa, por exemplo, não é para além. E aí eu trouxe a história da atividade física, porque fica mais óbvia a ideia da energia, mas isso pode ser qualquer outro compromisso, obviamente, né. Então assim, como é que você consegue diferenciar o que é autossabotagem ou não, como a gente chama dessa forma, né, para poder ficar mais fácil? Prestar atenção se, primeiro, se você tá pegando o teu ideal de ego deseja, que é idealizado, que é importante acontecer, e primeiro, tacando direto pra tua vida real, na rotina. Claro que não vai dar certo. Desculpa, não vai dar certo. Dali, você olhou de fato, a sua agenda fria tem essa possibilidade? Geralmente a gente não faz isso, a gente não calcula o tempo da listinha que a gente faz, se realmente é possível, se é real na agenda fria. A gente simplesmente quer que magicamente aquilo ali aconteça. E o outro ponto, o terceiro, é o funilzinho que eu tô fazendo com vocês. O terceiro ponto é: ok, que não tem como ignorar. É isso que vocês percebem que eu tô firmando muito nisso? Não tem como ignorar como é que a gente tá emocionalmente. É isso que dá gás, é isso que faz movimento. Se aquelas funções que você escolheu, você quiser colocar num lugar que não é estratégico, que é um dia que você tá mais cansado, com aquela função que você não gosta de fazer, você não vai conseguir fazer. Você vai ficar 30 minutos olhando pro computador e não consegue fazer uma parada que é 5 minutos. Sim. Totalmente. Sim, é muito importante isso. Quando a gente começou a fazer o pod, Ingrid, eu e a Gabi, a única cláusula do contrato que a gente tem é um contrato de uma cláusula só, é assim, respeitar a nossa energia. Porque a gente discutia muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente se atola de coisa achando que não, eu tenho 8 horas pra fazer, eu consigo fazer. Só que, meu Deus, tem dia que você não rende, que você não tá rendendo. E aí você, enfim, se culpa, né? Na verdade, Sim. você não tem a ligação de que ontem você deu o seu máximo e que hoje a sua energia tá baixa, né? Você se culpa, meu Deus, ontem eu rendi tanto, por que eu não tô rendendo hoje, sabe? Então a Exato. gente sempre fala disso, tipo, a nossa única cláusula, eu e a Gabi, a gente se respeita nisso, assim, minha energia não tá boa hoje, sabe assim, deixa aqui quietinho, e aí o outro, se tiver com a energia, vamos resolvendo, sabe? Sim. Então é um conselho maravilhoso isso, realmente. Um ponto que você falou agora me lembrou, por exemplo, que eu tô falando para vocês da questão de ter esse olhar estratégico, né? Eu lembrei de uma cliente minha que ela estava no final de faculdade, né, fazendo a monografia, e aí ela não estava trabalhando. Então, assim, isso alimentava mais ainda a culpa para ela, né? Porque essa questão, né, como a gente está gerindo o nosso tempo. E aí tinha uma situação que ela cismava que ela tinha que fazer uma determinada parte lá no trabalho de monografia. Gente, cá entre nós, monografia é um negócio chato. É chato. Nossa, Não é muito. Muito. Não é chato, ponto, chato. Que a palavra já não é que ativa a gente. E aí
E aí ela cismava que tinha que fazer aquilo também na quarta-feira. Era um dia específico, tinha uma questão lá, que já era um dia que de manhã ela tinha que se movimentar para ir pra rua, aquela coisa toda, enfim. Ela tinha um dia mais movimentado e ela cismava que ela tinha que chegar e dar conta da monografia. Só que o que acontecia? Ela chegava, obviamente, olha que interessante, ela chegava, obviamente, ela não conseguia fazer, só que ela não conseguia fazer e não se libertava disso. Ó, o sujeito de desempenho. Ela não se libertava disso. E aí, no dia seguinte, ela estava culpada porque não conseguiu fazer. E aí, o que vem na nossa cabeça? Ah, que maravilha, então tô culpada, vou fazer pra caramba. Muitas vezes não é isso que acontece, porque você tá culpada, o seu ânimo vai pra baixo, você vai se sentindo um merda, e aí ativa também o seu emocional. E aí você fica procrastinando. Você vai se arrastando. É uma coisa que você não consegue entender o que tá acontecendo, como é que inicia esse ponto. E aí, trabalhei isso com ela, falei assim, só vamos fazer um ajuste simples aqui. Para com essa merda de cismar que você tem que fazer isso aqui nesse dia aqui. É claro que eu trabalhei melhor com ela isso, né? Não foi simplesmente assim. Para de ser louca! Vou pegar a psicóloga. E aí, entenda, aceite que esse dia não é pra isso. Que esse dia, aí, enfim, fiz um acordo com ela. Aí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, ela falou assim, Ingrid, mas é incrível, funcionou. Eu falei, amor. E aí, nesse ponto, uma coisa que eu também quero trazer pra vocês, que é um ponto fundamental, que é a minha grande questão também, é o seguinte, a gente tá falando muito de como a gente tá economizando energia, ou economizando não, como é importante a gente economizar energia, ter um olhar cuidadoso com essa economia de energia, né? De economia que eu tô falando realmente de guardar, de prestar atenção nesse sentido. E aí, quero lembrar a vocês o que eu falei sobre a questão do princípio do prazer. Ou seja, cuidar da nossa motivação, olhar para nossas questões de ordem emocional, não é só você cuidar, economizar a energia, mas também ser ativo nela. O que te dá prazer, o que te dá tesão. Isso é investimento também. Fundamental, fundamental. Você falando sobre o prazer, pra mim, automaticamente conecta com o pensamento de autoestima, né? Quando você vive nessa questão de você estar ali, dormindo abraçadinha no seu carrasco, sentindo culpa porque você tá descansando, sentindo culpa porque você não foi a funcionária do mês, que você não ganhou a viagem porque você tem uma vida além do trabalho, enfim. Como que você acha que as pessoas podem trabalhar essa autoestima? E, claro, você contar um pouco sobre o seu projeto, né, do Epifania, que acho que tem tudo a ver com isso. Sim. Sabe o que é interessante? Que é um conceito básico que eu levanto, que esse conceito não é meu. Que tem que falar na naturalidade do negócio, esse conceito não é meu, mas assim, que é uma coisa muito importante, que é a ideia de suficientemente bom. Olha que interessante, né? Tudo que a gente tá falando aqui, eu falo na sessão de hoje, meu Deus do céu, gente. Mas enfim, Mas, ó, Ah, é uma particularmente sessão. é uma sessão, viu? Meu Deus. Não existe podcast, a gente só queria conversar com você. Exatamente. era uma farsa. E aí, a ideia é suficientemente bom, né? Só de sacanagem, agora não tá vindo o nome dele na minha cabeça, mas esse autor, ele trabalha com a lógica da maternidade, tá? Com a maternagem e tal. Do como é pra mãe se sentir suficientemente boa e como é que é importante pra aquela criança que essa mãe seja suficientemente boa. O que eu tô falando? Que eu tô misturando um negócio de mãe no meio do caminho? Como assim? Tá louca? Calma aí. A mãe, ela sempre acha que tem que fazer muito, né? E nunca é o suficiente. Ela nunca é o suficientemente boa para aquele filho. Só que quando a gente fala numa lógica de limitação, de limite, enfim, toda uma lógica psicossocial, que é a lógica do bebê, tem uma importância ela se entender como uma limitação. E aí, enfim, mas esse é um outro rolê, tá? Mas o ponto é, desse conceito, eu pego isso e trago pra gente, tá? Eu trago no Epifania, enfim, né? Trago nos meus vídeos e vou trazer pra gente. Tudo que a gente tá falando aqui, vocês perceberam que a gente tá falando do quanto a gente não se sente suficientemente bom? O tempo todo isso. O quanto a gente tem que fazer mais, porque se a gente fizesse mais e ficasse, cara, que gostoso, ó, arrasei. Não fosse isso, mas não é. É o tempo todo na corridinha dos ratos, não se achando suficientemente bom, né? E aí é o que eu trago nessa lógica de que eu trabalho, primeiro ponto isso, de quanto você se sente suficientemente boa, porque a partir daí você começa a entender uma lógica de merecimento, por exemplo, e aí ampliar o seu olhar e a sua atuação frente ao mundo, tá? Tanto na questão amorosa, como na questão você com você mesma, na questão profissional. E aí, nessa lógica, o que eu faço? Eu trabalho com a lógica do autoapaixonamento.
da autossedução. Essa é a base do Epifania. Eu digo que autoaceitação é muito pouco. Eu trabalho com autotesão, é disso que eu gosto. Então, é nesse sentido que vem o Epifania, que eu acho que é importante. Lembrando, é desafiador, não vem de graça. Quando eu falo não vem de graça, quer dizer o quê? Demanda investimento, demanda você falar assim, não, cara, essa lógica aí tá muito doida, hein? E para esse cansaço aqui, será que não é sintoma? Entende? Eu tenho um problema que eu tiro vantagem de ser quem eu sou, tá? Ó, outro ponto importante que eu costumo falar: tirar a vantagem de ser quem você é. Isso vai ter a ver com a lógica do autoapaixonamento, que é o que eu trabalho na Epifania, da autossedução. Então, qual é o problema que eu tiro vantagem de ser quem eu sou? Como vocês perceberam aqui, eu sou extremamente espontânea, né? É isso. Eu sou assim e tiro isso a meu favor. E aí, naquele dia que eu fiz aquele vídeo, eu estava extremamente cansada. Extremamente cansada. E aí, falei: "Cara, tá errado isso aqui, hein, tá errado". Eu não vou lembrar qual foi o contexto que estava, mas é porque, assim, o que acontece, uma coisa que eu costumo falar muito, até nas minhas redes, eu amo, por exemplo, fazer os grupos terapêuticos, eu amo esse contato, eu amo essa interação. O que que eu não amo? A parte atrás disso, né, a parte técnica, e você ficar atento com não sei o que lá, e fazer divulgação não sei o quê, isso eu não gosto, eu gosto da interação. E aí eu estava me voltando para essas questões aí e estava muito cansada. E fora o fato que é isso, né, tem que trabalhar também, né, porque não é só a internet dá dinheiro assim, não é isso que acontece, né. Então tem o trabalho também. Vocês sabem como é que é isso. Então, né, eu luto. E aí, no final das contas, eu estava muito cansada. E aí eu trouxe a questão do cansaço, né, que eu falei: "Olha, gente, tô cansada e que bom que eu tô percebendo que eu tô cansada". Isso pra poder rever algumas questões. Enfim. Para isso, para poder a gente conseguir fazer esse movimento, tem uma importância a gente não primeiro, como a gente já levantou na live de hoje, né, se questionar até onde faz sentido aquele cansaço, como faz sentido, se você está conseguindo perceber se o que você está fazendo é suficientemente bom. Como assim suficientemente bom? Eu adoro esse conceito. Vou falar para vocês, me diz aqui uma coisa, quando eu falo de suficientemente bom ou suficiente, o que que vem para vocês na cabeça? Escassez pra mim é a primeira coisa que veio escutar você falando, é tipo, tem suficiente pra comer, mas talvez não seja o que vai te deixar satisfeita, sabe? Excelente. E você, Sam? Eu vejo essa questão principalmente de você colocar cada vez mais coisas no seu dia, sabe? E você ter ali uma busca da produtividade e se questionar por que que eu não fui produtivo hoje, sendo que tem outros fatores que podem estar influenciando isso, sabe? Pra mim vem essa questão. Perfeito. Aí, olha só, a Gabi falou sobre a escassez, você trouxe esse ponto. Eu vou dar um nomezinho que eu acho que engloba os 2, tá? Uhum. Mediocridade, né? Suficiente parece que é uma coisa de mediocridade, não é verdade? Sim, Uhum, sim, bem é basiquinha. verdade. Ela conseguiu resumir numa palavra. Ela ia Então, falar uma merda, mas ela foi gentil e falou mediocridade. e olha que interessante, né? Na verdade, vamos fazer um exemplo da comida, beleza? Eu sempre uso esse mesmo exemplo que é mais fácil, é muito óbvio. Quando você vai comer, você tá com a tua fomezinha lá, tá tudo certo, tá? Aí você vai comer, só que você comeu pouco. Se você comeu pouco, o que que vai acontecer? Você vai continuar com o incômodo da fome. Se você come muito, você vai ficar com o incômodo de ter comido muito. Quem nunca, né? Imagina que se a gente fica até meio assim, né? Contando meio assim. Quando você come o suficiente, você se sente realmente satisfeito e bem. Só que foi vendido pra gente que o suficiente é pouco, é merda, é medíocre. Você entende? Então, o grande ponto é isso. O que a gente está entendendo do que é o suficiente? Então, esse é um dos conceitos que eu trabalho na lógica do suficientemente bom, de entender, cara, o que tá fazendo sentido aqui? Porque se for de mais ou de menos vai ser escassez, de mais vai ser o super produtividade, super desempenho, que não dá bom. O suficiente, eu reconhecer o suficiente é que me coloca na lógica de ir em direção, porque equilíbrio perfeito não existe, de ir em direção ao equilíbrio. Trabalhando tudo isso, quando eu trabalho isso com as mulheres, né, no caso esse grupo é só para mulheres, trabalhando isso, eu vou trabalhando com elas a lógica do autoapaixonamento, da autossedução. E aí, meu amor, quando você consegue falar assim: "Porra, eu sou muito boa nisso, né, não tem que te segure". E aí, ainda por cima é essa lógica, né, de você perder o pudor de reconhecer e ostentar quem você é, sabe. E não numa lógica de pose, de carão, de sabe, não, não isso, porque isso é fake, isso é só ali. Mas de você realmente falar assim: "Cara,
Sou boa nisso. Sou a melhor? Provavelmente não. Mas sou muito boa fazendo isso. Olha que delícia, entende? E aí isso muda o seu posicionamento naquela situação, no seu desempenhar, no seu desenrolar. Você se conta uma outra história, aquela informação chega para você, te reafirma numa atitude positiva e vai só expandindo. E aí, gente, eu fico até arrepiada, que negócio muito louco. É maravilhoso, é isso. Que linda. Conta pra gente um pouco sobre o Epifania em si, como, né, como a gente mencionou, as matrículas começam hoje, dia 9, e como que funciona. Resumindo bastante, né? Bom, a temática é essa, né? Eu costumo falar que costumo não, né? O conceito que eu uso é de autoestima erótica feminina, porque tem a ver exatamente com a autossedução. Como eu falei pra vocês, autoaceitação pra mim é muito pouco. Trabalho como um autotesão. Tesão é fundamental na vida pra poder ativar nossa libido vital, pra gente ter fogo no cu de viver. Gente, desculpa a palavra, mas é o que eu uso, né? Então, olhando pra isso, eu vou trabalhando com as mulheres no formato de elas conseguirem aprender a se ouvir teu corpo, entender, por exemplo, o cansaço. Peraí, mas esse cansaço é o quê? Esse cansaço é uma lógica que eu tô com preguicinha? Mas tô com preguicinha por quê? Ou não, peraí, eu posso ir um pouco mais, faz sentido. Começar a ouvir o próprio corpo, começar a se olhar, aprender a se enxergar, conseguir valorizar as próprias características, tirar vantagem de quem se é. No começo da nossa live, eu até falei pra vocês assim, gente, eu sou uma psicóloga fora do que geralmente as pessoas pensam numa psicóloga, num padrão, base, né. Para além de ser uma mulher preta doutora, né, com um afro grande, sou uma mulher uma psicóloga que vai falar palavrão no meio do caminho, isso acontece nas sessões. Isso vai falar palavrão no meio do caminho, que vai fazer um riso, que vai fazer uma intervenção usando o humor, porque essa sou eu, Ingrid. Quando eu comecei há um tempo atrás, no caso, já tem um tempo, já tenho 14 anos de formação, de experiência, né, então há um tempo atrás, quando eu comecei, eu falava assim: "Como é que vai ser isso, gente? Porque quem é que vai me dar credibilidade, né, desse jeitinho que né, que eu sou?". E aí, eu fui cada vez mais entendendo como tirar vantagem de quem eu sou. Num primeiro momento, é isso que eu tô querendo juntar com vocês com a lógica da epifania, tá? O que no primeiro momento para algumas pessoas eu falava: "Cara, é isso". E é isso, de fato vai ter para algumas pessoas preferir aquele formato da psicóloga que fala mais devagarzinho, que é mais aqui serena, que é num outro tom, que não sou eu. Vai ter esse público sim, mas quando eu conseguir descobrir, ativar o meu tesão nisso, entendendo como isso faz diferença, eu botei uma lupa de prazer, uma lupa de intenção ali, e fez toda a diferença, reverberou na minha vida como um todo. Então é isso que, com base nisso, que eu trabalho com as mulheres e ainda por cima ajudando elas também a olharem, a se reconectarem com o próprio prazer, com o próprio corpo, para se entenderem como mulheres, identificando os próprios desejos de sexualidade, entendendo que sexualidade acontece na vida. Na live de hoje, a gente falou o tempo todo sobre isso, né? Que eu falei para vocês, ó, gente, a importância de ativar, ativar, ativar. E vai ter uma total ligação com a nossa libido vital. Então, a sexualidade, na verdade, tem a ver com a nossa criação, como a gente consegue se mobilizar. Se você não é ativo nesse processo, você vai definhando, você vai murchando. Então, eu ajudo essas mulheres a desenvolverem ferramentas, utilizando os próprios corpos e mentes e background, no sentido de como elas conseguem se ativar, serem protagonistas sobre esse processo de autossedução, de ativar sua libido vital. É isso. Meu Deus, Ai, que arrasou. lindo. Gente, acho que esse é um dos pods mais difíceis da gente encerrar, mas a gente vai ter que caminhar para o fim, porque eu queria ficar aqui, fazer sessão, já fazer o Epifania já, né? Já começar aqui agora, mas tudo bem. Vamos também. Vamos também, claro, não, tô encantada, enfim. Bom, vamos lá, né, Sam? Vamos caminhar para nossa perguntinha final? Sim, todo episódio aqui a gente tem uma perguntinha clássica, Ingrid, você não vai escapar dela, então vai Meu vir uma Deus! vinhetinha e logo depois a gente vai querer saber se você pudesse dar um conselho pra Ingrid do passado, pode ser a Ingrid de ontem ou de muitos anos atrás, qual Nossa. conselho você daria pra você lá no passado? Toca a vinhetinha aí. Gente, achei uma delícia essa vinheta. Ai, Eu achei uma a delícia. gente sempre se diverte. Eu achei uma delícia.
Essa perguntinha é boa, né, sobre a questão do conselho. É muito curioso, eu recentemente, mentira, até uns, sei lá, uns 6 meses, sei lá, isso, que eu estava em um atendimento e tem uma lógica que a gente chama, uma técnica que a gente fala de autorrevelação, tá? Que tem coisas que, no caso, no processo terapêutico, eu trago coisas de mim, que eu ajudo no manejo terapêutico. E aí, numa sessão, eu estava falando para uma cliente, teve alguma situação específica, que eu falei assim, eu me tornei quem eu queria. E ela falou assim, ué, mas você quando era criança, você sabia quem você queria ser? E aí, gente, não quero dar uma pesada não, mas é uma coisa positiva, tá? Não, é positivo. Ai, Deus, o que acontece? Quando eu tinha 8, 9 anos, sei lá, 7, de 7 a 9 anos, né? Eu tinha muita clareza do que eu queria ser, como assim? Não necessariamente a psicóloga, não isso. O que acontece? É assim, meus pais nunca tiveram muito dinheiro, uma questão financeira tão boa, mas é bem aquela galera assim, olha, não, o que tiver vai ser para ela estudar. Então, eu estudei nos melhores colégios possíveis da região, assim, né, no caso. E que é isso, né, numa lógica geral, o que acontece, que no caso todos os meus amigos eram brancos. O colégio era branco. E aí era um inferno na minha vida, porque na verdade, criança, né, aprendendo a lidar com diferenças, enfim, é uma coisa difícil. E aí, naquele momento, eu tenho muita clareza que aos 7 a 9 anos de idade, eu tinha vontade, aí eu vou falar uma coisa meio esquisita, mas para quem for negro e estiver ouvindo vai entender o que eu quero dizer. Eu tinha vontade de ser branca, mas que obviamente não aconteceu, né. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso é o quê? Por que eu queria ser branca? Porque eu queria ser desejada sendo bem vista, ser reconhecida, era isso, tá. Hoje eu tenho uma clareza, na verdade, naquele momento mesmo eu entendia isso, né, que eu queria esse ponto. E aí, hoje eu desfruto sem nenhuma modéstia desse lugar, com muita felicidade, sabe? De uma pessoa que eu chego até a emocionar, porque é real, assim, para mim é incrível estar nesse lugar, de tantas pessoas. Gente, final de ano eu recebi tanta mensagem de uma mulherada que eu nem conhecia, porque é isso, né? Eu fazendo os vídeos e as lives e tal, né? Sou muito receptiva. Eu fui recebendo cada mensagem incrível. Então, o conselho que eu daria para aquela menina é: "Cara, não é nem conselho, você acredita, vai dar certo", sabe? Nossa, vai dar certo. Então, assim, pra mim é muito bom eu olhar para trás de verdade e falar assim: "Eu consegui, e não precisei ficar branca". Eu consegui, desculpa, gente. É Ah. isso, sabe, aconteceu, se deu, sabe, tô desfrutando desse lugar, tá sendo incrível. Eh Então, trago isso, sabe, assim, o que eu diria é isso, não é nenhum conselho, continua, vai dar certo, acredita, é muito mais uma coisa assim: "Vai, tá tudo bem, vai", sabe, muito mais nesse sentido. Uhum. E pra mim de ontem, que eu gostei dessa provocação, mas essa provocação foi mais difícil, porque essa pe a o dia de antigamente, como eu falei, 6 meses atrás, já fiz até uma intervenção sobre isso, então é muito mais fácil. A de mim de ontem é interessante, pra mim ainda é mais interessante. Eh Ontem eu falei que eu estou no meu momento de inflexão. E aí, o que que é esse ponto de inflexão, esse momento de inflexão? O ponto de inflexão é o seguinte, é um conceito, e aí eu trago isso assim, é o momento que eu estou me vendo, e aí trago a provocação para vocês, quem está ouvindo, né, pra gente que está aqui, para poder pensar em que momento você está. O ponto de inflexão, na verdade, é um conceito da matemática. Porque a pessoa pega qualquer conceito, interpreta né, e vai usando a seu favor. É isso que eu faço. Quando você é psicóloga, você tem liberdade, essa liberdade, você ganha no diploma, vem tudo junto. Então, assim, basicamente é o seguinte: quando você pensa numa parábola, a parábola é isso aqui, né? É aquele movimento de curva, né? Ela sobe e depois desce. Então, é muito comum nas nossas vidas a gente pensar assim: "Ih, aquele momento meu foi o ápice". Só que se aquele momento for o ápice, o meu amor, ali é ladeira abaixo. Fudeu. Eu trabalho muito na epifania, a provocação que eu trago, que vai todo na lógica do que a gente trabalhou hoje na live de hoje, é o quanto a nossa vida está no automático, o quanto a gente está na vida morna, né. E cada um vai ter o seu tom do que é isso. E aí, a lógica desse ponto de inflexão é o quê? Você está indo aqui na parábola, só que aí ela está se mantendo, essa linha está reta. Quando essa linha está reta, você não sabe efetivamente o que vai acontecer com ela. Se vai dar ruim e você desce, ou se ela tá aqui na estagnação, tá simplesmente no fluxo, tá no automático, ou se ela vai ter um ponto de inflexão, ela vai subir. Algo assim, ó, vai acontecer, uma epifania vai acontecer.
Eu hoje me sinto no meu ponto de inflexão, porque não porque eu esteja me sentindo numa vida morna, no automático, mas porque eu tô sentindo que algo muito grande vai se abrir. Óbvio que isso não vem de graça, eu tô ativa nesse olhar. Quero fazer, sabe? Quero fazer algo diferente. Então é isso que eu convido a vocês. Esse conselho para mim, sim, mas convido a vocês também, de pensar, você está no seu ponto de inflexão, ou você vai entender isso como o seu momento de ápice, ou vai se manter na vida morna e vai se manter aqui. Que é o perigo, tá? Porque o perigo da vida morna é essa, você tá aqui na reta, e aí do nada você pode cair. Pro meu eu de ontem, né, eu tô falando assim: "Cara, estamos mesmo no nosso ponto de inflexão, coisas incríveis vão vir". É isso. Ai, Meu Deus! Ai, meu Deus, maravilhoso. que momento emocionante, Ingrid. Meu Deus, que prazer ter você aqui. Que bom que você se enxerga essa mulher foda que você é. Sim. Porque isso a gente já tá enxergando aqui, te conhecendo. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Meu Deus, por dividir tanta coisa maravilhosa com a gente. Olha, foi incrível. Tá difícil finalizar realmente esse episódio de hoje. Todo sucesso pra você. Pro Epifania, meu Deus, vai ser um sucesso, um arraso, gratidão. Ai, olha, a gente não poderia ter tido uma estreia melhor. Vou terminar esse pod mega emocionada com o que você acabou de falar, porque é muito lindo. Realmente, você só pode abraçar o seu eu criança e dizer: meu Deus, a gente foi além de qualquer coisa que a gente poderia imaginar e vai ser muito mais. Muito, muito, muito obrigada, de verdade, Ingrid. Ai, eu que agradeço a vocês muito. Como eu falei pra vocês, perdi minha virgindade, foi uma delícia. Primeiro podcast que eu fiz. Ai, que homenagem gostoso. Adorei. Realmente orgástico. Muito obrigada, de verdade. Então você pode compartilhar suas redes, falar onde as pessoas podem te encontrar, como que faz para se inscrever na Epifania. O microfone é todo seu. Ah, excelente. Então, assim, o meu Instagram, né, é ingridlucio.pc. O YouTube é transbordapsi com exclamação no final. Porque eu sempre falo, né, eu só sei transbordar porque é isso. Eu não sei ser pouco. Não, é o transbordamento. E é isso, basicamente, com relação aos contatos principais são esses, né, com relação às mídias. As inscrições da Epifania abrem dia 9. Dia 9, quem ainda por cima conseguir entrar no grupo do WhatsApp, que tem o linkzinho na minha bio, vai ter um desconto bem legal também, acho que é interessante aproveitar. Mesmo quem for aparecer depois, acho que vai ser incrível a Epifania. Então, assim, seja muito bem-vindo. E é isso, o principal link com relação para poder se inscrever, para poder ter acesso, né, ao Epifania, vai estar no meu link do Instagram, que é o ingridlucio.pc. Bom, lembrando que todas essas informações, as referências bibliográficas que a Ingrid comentou aqui, vai estar tudo lá no nosso Instagram também, tá? A gente faz uma listinha para facilitar você ter acesso a essa mulher maravilhosa. Vai lá, siga a Ingrid nas redes sociais, também no Epifania, vai ser um sucesso. Ela tá tentando chegar a 2.000 seguidores lá no YouTube. Ela tá ciente mesmo, gente! É isso, eu tô com essa Vamos superar essa meta aí, hein, gente? Então, e pra finalizar aqui nosso episódio especial de hoje, a gente vai falar rapidamente aqui da nossa página no Apoia-se. Com apenas R$5 você já pode ajudar a fazer a nossa segunda temporada e ainda ajudar a CUFA, que é a Central Única de Favelas, que tem mais de 1.000 projetos sociais desenvolvidos em todos os estados do Brasil. Então, uma parte do que a gente arrecadar vai ser uma doação pra CUFA, então a gente agradece muito o seu apoio sempre. É claro que tem recompensas para quem for o nosso apoiador, o site é apoia-se/podcast Crise dos 30, com S no final, e você encontra todos os links, tudo direitinho no nosso Instagram, que é @podcast_Crise dos 30. Se você puder colaborar, a gente agradece imensamente seu apoio. Sim, tem diversas formas de apoiar, como a gente comentou e falou pra vocês, seguirem a Ingrid, também pedir pra vocês visitarem as nossas páginas, compartilhar esse podcast, que eu tenho certeza que, assim como foi transformador pra gente, que já conhecia o trabalho dela, vai ser pra aquele amigo, pra aquela amiga que tá indo dormir abraçadinha no seu próprio carrasco, tudo que a Ingrid comentou aqui. Então vamos se ajudar, vamos espalhar. Esse podcast tem muita coisa importante que acho que o mundo tá precisando ouvir. Exatamente. Vamos seguir os conselhos da Ingrid, vamos transbordar, Sim. gente. É isso aí. Te esperamos para mais um episódio na semana que vem. Um beijo grande, até lá e tchau. I'm fine! Totally fine! I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine.